Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um programa Conversa de Adolescente. Vou cumprimentar a minha companheira. Pai do Senhor Jaque, tudo bem? A paz do Senhor Vanessa, tudo bem, graças a Deus. E hoje nós estamos com dois adolescentes da área de Jardim Camburi. Seu nome e sua idade? Samuel, 14 anos. Pai do Senhor, também sou da área de Jardim Camburi. Meu nome é Miguel, eu tenho 12 anos. 12 anos. E hoje nós vamos falar do assunto sobre rebeldia. O que é a rebeldia? Rebeldia é um comportamento caracterizado pela resistência, oposição ou rejeição a regras, certo? Algum de vocês já foi rebelde algum dia? Em casa, na escola, na rua? Era mais frequente, com certeza, quando a gente era menor, né? De tipo, às vezes a gente tá jogando, aí nossa mãe fala pra gente parar, às vezes a gente fica uns 15 minutos a mais. Ou quando a gente tá, às vezes, brincando mesmo, talvez não em casa, longe de casa, tem que ir pra casa, mas tá tarde, a gente não quer ir, porque a gente quer brincar mais. Esse tipo já aconteceu bastante comigo. E você, Miguel? Também, né? Às vezes da mãe pedir ou o pai pedir pra fazer alguma coisa, você tá lá jogando, não quer sair, você não vai perder. Aí você acaba continuando, mas depois as consequências vêm, Então toda rebeldia, tem consequência. Toda ação tem uma reação. Uma consequência. É isso, é uma consequência. A consequência não foi boa, né? Não. Mas também existem os rebeldes contra Deus. E aí? O que vocês podem falar a respeito disso? Eu tenho um texto no livro de 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 23, que fala bem assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porque quando tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti para que não sejas rei. O que importa é a primeira parte, né? Que a Bíblia, esse texto aqui, compara o pecado de feitiçaria com a rebelião, para a gente ver a seriedade do negócio. E a Bíblia diz também que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Então, se a rebeldia é comparado à feitiçaria, nós não devemos ser rebeldes. Então, você, adolescente, que está nos assistindo, preste muita atenção no que o Samuel acabou de ler na palavra de Deus. A rebeldia, ela é comparado à feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Isso está na Bíblia, isso é bíblico. Deus nos deixou essa palavra para nós não sermos rebeldes. Então, quando a mãe pedir, né, com muito carinho, vem me ajudar aqui a arrumar a cozinha, passar aspirador em casa, né, na casa. E aí, vocês, rapidinho, hein, gente? Larga o celular e vai correndo. Honrar o pai e a mãe. Honrar o pai. Isso aí. Não ser rebelde. Honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe. Exatamente. E a rebeldia com o Senhor. Uhum. Né? Existe a rebeldia com o Senhor. Aquele que conhece a Deus e fala bem assim, ó, não quero mais saber de Deus. E aí? Você conhece a Deus e vai negar a Deus? Imagina. Como, né, que Deus fica nessa história? Né? Como que ele vai fazer? Você me conhece, você sabe que eu existo e você está me negando? Você está sendo rebelde contra mim? Negando os dons espirituais. Então aí é a ira de Deus. Do Espírito Santo. A gente vê, sabe aonde? Quando eles foram para o deserto. Ali teve um grupo que se rebelou contra Moisés. Moisés estava no monte, demorou, já criaram vacas de ouro, já começaram a adorar. Entendeu? E mais lá na frente, por que Deus só fala com você e não fala conosco? Cabe isso a Deus. E aí Israel se rebelou. Israel se rebelou. O projeto de salvação foi para nós, gentios. Aquilo que você já teve experiência, naquilo que você já foi usado, se rebelar contra a palavra de Deus. E o que Deus fez com aquele povo ali que estava se rebelando? Abriu um buraco, caiu todo mundo dentro, acabou. Entende? Então, Moisés ele não entrou na Terra Prometida.
Porque Deus falou para ele o quê? Fala com a pedra. O que ele fez? Ele pegou o cajado dele na pedra. Eu mandei bater, eu mandei lá. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quanto aprendizado, né? Na palavra de Deus, que nos leva a entender como é importante essa rebelião, não se rebelar contra os princípios, não se rebelar contra as leis, não se rebelar contra Deus. Ouvir os pais, honrar pai e mãe. Até atualmente, a gente pode, por exemplo, colocar como exemplo essa nova lei, né, Jaque? Sim. Nós temos uma lei nova, federal, que fala sobre o uso do aparelho eletrônico do celular nas escolas. Não é verdade? E muitos adolescentes, como que vocês, em escola, no meio social, como é que vocês, com os colegas, como que eles estão lidando com essa nova lei? Muitos dos meus colegas estão usando o celular, descumprindo a lei, principalmente nos períodos de troca de professor, que ainda não tem muita fiscalização. Ainda mais na minha escola, que até ano passado, todo tipo de material eletrônico era permitido. Óbvio que não durante as aulas, Sim. né? O professor Nos intervalos advertia, ali, nos né? intervalos, início, final de aula, todo mundo sabe. Então, com certeza, está sendo difícil a adaptação na escola, por causa disso. E você, Miguel, você já voltou a estudar? Eu voltei, só que eu tô de atestado, porque eu tô passando mal. Ah, entendi. Você ainda... Mas pelo WhatsApp, eles ficam mandando mensagem no grupo, então eu acho que eles Estão usando. Não acataram a lei. Estão se rebelando Então, eles contra a lei. estão sendo rebeldes porque não estão seguindo as regras. Não estão seguindo as regras. Né? É isso aí, Vanessa. Eles não estão seguindo as regras. Isso é um tipo de rebeldia. Entendem? Então, vocês, como servos de Deus, têm que dar o exemplo. Sem celular na escola. Aí eu posso ficar sem celular o tempo todo? Pode levar, deixa desligado. Né? Porque hoje tem o GPS aí que a mãe segue. Muitos vão de van, outros vão a pé. Chegou lá na escola? Desliga. A mãe já sabe que você chegou, enfia na bolsa, acabou. E o importante que você está falando, Jaque, é sobre os pais compreenderem as atividades dos filhos, né? E para que isso ocorra, eles precisam desenvolver, estarem com os filhos em suas atividades, ter conhecimento do que o filho sente, do que o filho faz. É muito importante. Pais que estão nos assistindo, professoras que estão nos assistindo, que seja coerente quando for conversar com seu filho, seja firme em suas decisões, mas acima de tudo, né? Tenham graça e compreensão. Quanto versículo, quanta palavra nós podemos ler que confirmaram tudo aquilo que nós estamos conversando, né? Sim. Tenha graça, tenha compreensão para conversar com seus filhos sobre isso. Seja firme, mas seja também carinhoso, amoroso, para poder ter a amizade dos seus filhos, para poder conseguir conversar sobre isso e, de alguma maneira, pais, família, chegarem numa conclusão, né? Do que pode ser melhor para a vida do seu filho. E com essa conversa, né, Vanessa, esse acolhimento com seus filhos, ele é fundamental. Porque Deus, ele nos acolhe o tempo todo. E ele nos ensina isso através da tua palavra. E nós pais, vocês pais que estão nos assistindo, também tem que fazer esse acolhimento com vocês. Primeiro para não provocar a ira, certo? E depois para vocês entenderem que tudo isso que os pais de vocês vão ensinar para vocês é através da palavra. É a herança. É a nossa maior herança. É o Senhor Jesus. Eu sempre falo para minha filha que o nosso guia terrestre é a Bíblia. O Senhor nos deixou tudo escrito. O manual do crente. É o manual do crente, é o manual da população. A população tinha que ler aqui, ó. Se todos lessem a Bíblia, o nosso mundo seria muito melhor. E assim nós encerramos o nosso mais um programa, Conversa de Adolescentes, agradecendo a participação daqueles que têm feito os comentários, que têm curtido. É muito importante para nós, né? Sabermos que vocês estão ali vendo. Nós temos lido todos os comentários, anotados todas as sugestões de temas e assim que possível nós estaremos gravando todos eles. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor. Senhor. Pai do Senhor a todos.